A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. É isso aí! Sabem, eu vou dizer, não há nada melhor do que estar na presença de filhos de Deus. Filhos famintos e felizes. Eu estou num lugar assim, não há nada melhor no mundo. Amém? Certo, então estamos na hora número 5. Repita, a hora 5. No nosso currículo movido pela eternidade, e esta lição pode ser encontrada no capítulo 7 do livro, chama-se O Fundamento. Eu vou falar do fundamento. Vocês lembram que lá atrás, bem lá atrás, na hora número 2, eu falei sobre doutrinas elementares ou fundamentos. Na verdade, vamos voltar lá, Hebreus capítulo 6. É onde vamos começar hoje. Hebreus capítulo 6, por favor. Vamos ler a partir do verso 1, desta forma, deixando a discussão dos princípios elementares de Cristo. Prossigamos para a perfeição, não lançando outra vez os fundamentos. Repitam, fundamentos. Repitam, princípios elementares. O fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé para com Deus e doutrina de batismos, de imposição de mãos. Não é interessante que uma doutrina fundamental é imposição de mãos? Quantas igrejas não entendem isso? Da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. A Bíblia ampliada diz julgamento e punição eternas. Então, podemos ver e lembrar, e eu vou dizer isso de novo porque nunca é demais, que uma doutrina elementar de Cristo, e o que é elementar, é o básico, é o fundamental, é aquilo sobre o que se constrói, certo? Uma doutrina elementar de Cristo são julgamentos e punições eternas. Bem, isto foi uma coisa que me assustou. Eu diria que a maioria da igreja na América hoje não entende os julgamentos e punições eternas. E foi por isso que isto me assustou. Você consegue imaginar um jovem, homem ou mulher, pulando o ensino fundamental? Não aprendendo a ler, a escrever, a somar, subtrair, dividir ou multiplicar? E aí tentando avançar para o ensino médio? Ou avançar e entrar num curso superior de artes ou ciências? Ou até tentando um doutorado? Você consegue imaginar construir uma casa sem a fundação? Você consegue imaginar? Doutrina fundamental? Doutrina elementar? Nós nunca faríamos isso no natural. Por que deixamos isso acontecer na igreja? Esta foi a força propulsora que o Espírito Santo pôs dentro de mim quando me disse para escrever esse livro. Eu fui levado a orar muito, manhã após manhã, aflito pela ignorância de muitas pessoas sobre os julgamentos e punições eternas. Sabe, a gente fala com muitas pessoas na igreja hoje. Você sabia que fizemos uma pesquisa? 69% dos cristãos evangélicos, não protestantes, evangélicos, acreditam que dá para ser salvo sem ser por Jesus. 69%, eu vi, fiquei impressionado, pedi outra pesquisa, porque eu fiquei... Não, tá brincando. Então vocês sentados aqui são a minoria? Muito além disso, há pessoas que, sabem, nem mesmo consideram a eternidade, estão construindo suas vidas inteiras. Elas têm as promessas de Deus, têm as alianças de Deus e usam isso só para ter uma vida bem-sucedida aqui. Sabia que dá para usar as alianças e os pactos de Deus sem ser salvo e ser bem-sucedido? Estão comigo? A March of Dimes foi criada por um cara que nem era crente na época. Ele criou um programa gigante para ajudar pessoas e quer saber? Ele estava doente, morrendo, mas ele se recuperou e se tornou muito rico. Só por exercitar os princípios de Deus, do dar, do semear, ele teve colheitas, saúde física, assim como prosperidade, grande prosperidade. Então, se não temos um fundamento firme nas verdades do juízo e castigo eternos,
Não conseguimos construir uma vida saudável e adequada em Cristo, certo? Notem que Jesus nos evangelhos falou mais do inferno do que do céu. Por que ele faria isto? Ele fez isto para plantar um firme fundamento sobre o temor do Senhor em nossos corações. Eu vou te mostrar, vá comigo para Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. No verso 4, Jesus diz: assim digo, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a vocês a quem devem temer. Temam aquele, a nova versão transformadora diz: temam a Deus, que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, temam a Deus, temam a Ele. Viram? Então por que Jesus diz isso no Novo Testamento? Verso anterior, verso 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem no escuro será ouvido na luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado nos telhados. Obter e manter um bom entendimento dos juízos e punições eternas firmemente planta o temor do Senhor em nossos corações. Eu quero explicar isso. Só Deus pode dar a sentença eterna do inferno. O que fazemos em segredo será manifesto pela luz da sua glória no dia do juízo, certo? E vamos falar disso algumas horas para frente. O temor do Senhor nos mantém continuamente cientes de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Qual é a primeira coisa, se notarem no livro de Isaías? Qual a primeira coisa que acontece com o homem? E também vemos no livro de Ezequiel e em Jeremias. Qual é a primeira coisa que acontece com os homens que perdem o temor do Senhor? Eles dizem continuamente, vemos isso nesses 3 livros do Velho Testamento: o Senhor não vê. Lembram de já ter lido isso, o Senhor não vê? O que acontece é que eles reduzem Deus ao nosso nível. É claro, eu posso fazer coisas e não contar a vocês, e vocês fazerem e não contarem a mim, certo? Mas quando se tem o temor do Senhor, o verdadeiro temor do Senhor, sabe, não há nada secreto que não venha a ser conhecido. Não há nada escondido que não será trazido à luz no dia do juízo. Daí você vive sua vida totalmente diferente, é um fundamento. Estão vendo isso? O temor do Senhor nos ensina que nada pode ser escondido dele. Se nos falta o temor do Senhor, podemos ser enganados, achando que as coisas não são percebidas e recebemos o conforto de uma misericórdia bíblica que não existe. Podemos facilmente nos tornar um dos que se desviam. Os que não têm esse fundamento certamente escorregarão e passarão a temer os homens. E quantos sabem que servimos a quem tememos? É um bom lugar para dizer amém? Assim, se não tivermos o entendimento consciente do juízo e da punição eternos, nos faltará uma certa medida do temor do Senhor, ouçam. Pois os juízos de Cristo são, na verdade, um aspecto do temor do Senhor. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou dizer de novo. Os juízos de Cristo, 2 Coríntios 5, vou dizer de novo. Os juízos de Cristo são de fato um aspecto do temor do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, acharam? Vamos ver o versículo 9. Paulo diz, e ele está falando a crentes aqui: desta forma fazemos disso o nosso alvo, quer presentes ou ausentes, sermos nós agradáveis a ele. Repitam, agradáveis. Não a homens, mas a Deus. Porque devemos todos comparecer perante o trono do juízo de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, seja bom ou mau. Verso 11, e assim conhecendo o temor do Senhor, outra versão diz, e assim conhecendo o terror do Senhor, persuadimos os homens. Então notaram que Paulo chama o tribunal de Cristo de o temor do Senhor, é um aspecto do temor do Senhor? Isaías 33:6, na Nova Versão Internacional, diz: ele será o firme fundamento nos tempos, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Por que o temor do Senhor é a chave para esse tesouro? Porque o temor do Senhor vai te manter nos caminhos de Deus. Ele te faz perceber que você é visível para Deus mais do que qualquer outro. Você pode dizer amém? Então o temor do Senhor é um fundamento certo? Repitam, fundamento. E um aspecto do temor do Senhor é o tribunal de Cristo. Deixe-me dizer isso. Lembram das lições anteriores, Jesus dizendo às pessoas: apartai-vos de mim,
Sabe o que ele disse depois disso? É impressionante. Vá para Mateus 7 e vamos ver como tudo isso se amarra. Mateus capítulo 7, volte lá bem rápido. Ele diz: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome? E eu lhes declararei: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí ele diz: portanto, o que significa isso por causa disso? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Fundamento. Veem isso, amigos? Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque estava firmada na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Uma das manifestações do temor do Senhor é a obediência. Não é interessante? Jesus disse que nos últimos dias muitos se desviarão. Esses ouvirão: apartai-vos de mim no juízo. E imediatamente ele diz: portanto, é isso que você deve fazer, construa o fundamento. Um fundamento de que? Obediência. E obediência é alimentada pelo temor do Senhor. Então deixa eu perguntar, o que é o temor do Senhor? Primeiramente, não é ter medo de Deus. Vou dizer de novo. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus. Como ter relacionamento e intimidade com Deus, e esse é o desejo número 1 dele para você, se você tem medo dele? Se você se lembrar, Moisés libertou Israel do Egito no livro de Êxodo e os levou direto para o monte. Por que Moisés os levaria à terra prometida antes de os levar àquele que prometeu? Então ele os leva àquele que prometeu, Deus se revela a eles e sabe o que eles fazem? Eles fogem. Não é interessante? Deus vem revelar a si mesmo e eles fogem. Então Moisés olha para o povo em Êxodo 20:20, se você quer uma visão 20:20, aí está. Moisés diz ao povo: não temam, repitam, não temam. Ele disse: porque Deus veio prová-los para quê? Para que o temor de Deus esteja em vocês. Para que vocês não pequem. Peraí, não tenham medo porque Deus vai pôr o medo dentro de vocês? Isso soa contraditório, mas não é. Ele está diferenciando o que é ter medo de Deus do temor do Senhor. Há uma diferença. A pessoa que tem medo de Deus tem algo a esconder. O que Adão faz quando peca? Se esconde da presença do Senhor. O que Jonas faz quando desobedece? Ele foge da presença do Senhor. Ele tenta. Enfim, estão comigo? Mas a pessoa que teme a Deus não tem nada a esconder. Tem medo de ficar longe dele? Ok, estão comigo? Então o temor do Senhor não é ter medo de Deus. É um bom lugar para dizer amém? Então, o que é o temor do Senhor? Vamos à definição. Temer ao Senhor é honrá-lo, é estimá-lo acima de qualquer coisa ou qualquer um, valorizá-lo, reverenciá-lo e respeitá-lo acima de qualquer coisa ou qualquer um. Então assim, o que ele ama, você ama, o que ele odeia, você odeia. O que é importante para ele é importante para você, o que não é tão importante para ele não é tão importante para você. Quantos sabem que há coisas mais importantes para Deus do que outras? Jesus disse aos fariseus: vocês dão o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixam de lado as coisas mais importantes, justiça, misericórdia e fidelidade. Ele disse: vocês devem sim pagar o dízimo, mas devem prestar atenção nisso também, porque tudo isso importa. Estão comigo? Nós pregadores temos um problema. Quando enfatizamos o que ele não enfatiza, ou seja, quando sussurramos enquanto ele grita ou gritamos enquanto ele sussurra. Quando você teme a Deus, você grita o que ele grita e sussurra o que ele sussurra. Eu acho maravilhoso o que Paulo escreve no livro de Tito. Ele diz: estas coisas eu quero que você afirme constantemente, que aqueles que creem em Deus devem manter as boas obras. E temos enfatizado isso pouco na Igreja da América do século XXI. Nós raramente falamos sobre obras, mas Paulo diz: eu digo a você que enfatize essas coisas constantemente. Ele até disse ao rei Agripa: eu preguei para se arrependerem diante de Deus, terem fé no Senhor Jesus Cristo e praticarem boas obras. E nós não falamos de obras, quase temos medo de falar sobre isso. Quase temos medo de falar que a fé verdadeira produzirá verdadeiras boas obras. Paulo disse para falar disso constantemente, porque isso edifica a fé das pessoas. Quando você sabe que o poder de Deus está com você para fazer as coisas de Deus, sabe o que acontece? Isso edifica a fé na sua vida. Mas quando você diz: somos pecadores diferentes, apenas pecadores salvos pela graça, você vai ter um monte de gente pecando, porque é isso que está pregando. Temos que pregar que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Isso muda você, glória a Deus, isso me empolga. Amém? E é aí que nos complicamos, começamos a não enfatizar o que Deus enfatiza. Quando você honra a Deus, você o reverencia acima de qualquer coisa, qualquer um. Ou seja, você treme diante da palavra, a palavra de Deus. Quer saber? Você obedece a Ele instantaneamente. Escreva aí. Você obedece instantaneamente. Número 2. Você obedece mesmo que não faça sentido? Quantos já tiveram essa experiência? Número 3. Você obedece mesmo que doa? Quantos já passaram por isso? Número 4. Você obedece mesmo sem ver benefício? Esther não viu nenhum benefício quando foi até o rei. Tem muita gente que só obedece a Deus quando vê benefício. Número 5. Você obedece completamente? Estão comigo? Entenderam? Então, a manifestação do temor do Senhor são essas 5 coisas. Você obedece instantaneamente, obedece quando não faz sentido, obedece quando dói, obedece sem ver benefício e obedece completamente. Esta é a manifestação do temor do Senhor. E Deus diz em Deuteronômio 5, verso 29, Deus diz: quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Agora notem que Deus diz que a manifestação do temor é o quê? Qual a manifestação do temor do Senhor? Vejam isso. Sempre guardar todos os seus mandamentos. Não é sempre guardar alguns mandamentos, nem é às vezes guardar todos os mandamentos. É sempre guardar todos os mandamentos. Salmo 111, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou podemos dizer assim, o fundamento da sabedoria. O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. Então a sabedoria, e depois vamos falar em profundidade sobre isso, está ficando bom, é o conhecimento, a habilidade para fazer a escolha certa, no tempo oportuno. Ok? Aqueles que fazem a escolha errada na pressão não têm sabedoria, e esta vem do temor do Senhor. A Bíblia diz que nossas vidas são comparadas a construções de casas. Veremos isso em profundidade nas próximas horas. Sempre que a Bíblia fala sobre edificarmos nossas vidas para a eternidade, compara com a construção de uma casa. Moisés foi fiel sobre a sua casa, não é? Veja, porém, o homem como edifica, certo? Entendem? A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 24:3, através da sabedoria uma casa é construída. Repita, através da sabedoria uma casa é construída. Mas primeiro vem o fundamento e então a estrutura. Você não constrói uma casa sem a estrutura, que é o temor do Senhor, certo? Então agora veja isto. Se edificarmos nossas vidas fazendo as escolhas certas, construiremos uma vida saudável que se apresentará confiante no dia do juízo. Os cristãos não se desviariam se tivessem o temor do Senhor firme em seus corações. Não nos afastaríamos da nossa firme devoção a Jesus, não consideraríamos a sua palavra como corriqueira, nem trataríamos com uma atitude casual. Hebreus 3:12 diz, cuidado, irmãos, para que não haja em vós um coração mau, cheio de incredulidade, vos afastando do Deus vivo, mas exortai-vos diariamente, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Vocês lembram quando Moisés disse, Deus porá o temor do Senhor em vocês para que não pequem? É o temor do Senhor que nos afasta do pecado? Eu disse, é o temor do Senhor que nos afasta do pecado? Não o amor de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu quero que fique bem claro o que eu vou dizer. É necessário o temor do Senhor e o amor de Deus para impedir que nos desviemos, para nos manter no caminho. O amor nos afasta do legalismo. O temor nos afasta da injustiça. É preciso ambos para nos manter no caminho estreito, sabem? Certo? Mas eu acho interessante como Deus enfatiza o temor tantas vezes. Veja o que ele diz em Jeremias 32:38, isso é ele falando sobre o Novo Testamento e o povo do Novo Testamento. Ele diz, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu vou dar a eles um coração e um caminho, para que me, o quê? Temam, repitam, temam, para sempre, repitam, para sempre. Para que me temam para sempre. Agora vejam isso. Para seu bem e bem dos seus filhos. Agora veja o verso 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no coração deles,
para que não se apartem de mim. Então o que Deus diz evita que nos afastemos dele. O temor de Deus e, como aprendemos na última hora, o amor de Deus. Ele diz para que nunca se apartem de mim. Olhem para cá, eu lembro alguns anos atrás, eu estava na Malásia. Era um evento de uma semana na Malásia e encontros de manhã e de noite. Era o último encontro, depois de 4 semanas, era uma sexta-noite, o auditório estava lotado. Havia estudantes da Bíblia ali de todo o hemisfério leste, das Ilhas Salomão, da Austrália, da Índia. Pastores de todas as nações foram à Malásia para esse evento. Pessoas vieram da região de Kuala Lumpur. E eu lembro que foi uma semana dura, muito cansativa. Uma das atmosferas mais difíceis que já vi. Enfrentava demônios dormindo, no café da manhã era inacreditável. E eu lembro que no último dia tivemos um mover maravilhoso. Eu chamei à frente todas as mulheres que tinham uma chamada para atuar em tempo integral. Estava aquele grupo de mulheres ali, todas juntas, e de repente, a presença de Deus se manifestou. As pessoas começaram a rir. Aquelas mulheres começaram a rir. E começaram a rir histericamente, ok? Algumas delas apagaram. E eu olhando aquelas mulheres no chão, rindo histericamente. Então, de repente, outra onda veio e as pessoas começaram a rir no auditório. E era, sabe, a alegria, o amor do Senhor por todo lugar. Aquilo foi muito maravilhoso. E aí outra onda veio e todos naquele auditório começaram ou a rir ou a gargalhar histericamente. Foi impressionante. Tudo isso durou 10 minutos. Então o Espírito Santo falou ao meu coração, todo mundo rindo. Ele disse: eu vou vir mais uma vez e agora será diferente. Em uma questão de segundos depois que ele falou, uma das mulheres que estava rindo no chão histericamente começou a gritar como se pegasse fogo. Eu estou dizendo gritando, e não era demoníaco, eu sabia. Eu sei dizer quando é um demônio, certo? E aquilo não era demônio. Elas gritavam como se estivessem queimando com fogo. E então a atmosfera mudou no prédio inteiro. E eu lembro que quando mudou eu fiz: oh meu Deus! E de repente as mulheres começaram a gritar. Os que estavam rindo histericamente eram os mesmos que agora gritavam. Eu andando para um lado e para o outro, e um pensamento veio à minha mente: John Bevere, se você der um passo em falso, tá morto. Bem, eu não sei se aconteceria assim, mas foi assim no livro de Atos. Um homem e uma mulher trouxeram uma oferta para a igreja, deram um passo em falso e morreram. E eu andando para um lado e para o outro, e saíram da minha boca estas palavras: este é o espírito do temor do Senhor. E quando eu vi, eu já tinha falado, eu falei antes mesmo de pensar. E eu lembrei o que Isaías disse, que do tronco de Jessé sairia um ramo, Jesus, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, de conhecimento e do temor do Senhor. E o seu deleite é no temor do Senhor. Lembram disso? Eu disse: esse é o temor do Senhor, o espírito do temor do Senhor. E de repente, depois das pessoas ficarem gritando cerca de 1 minuto e meio, apoderou-se do lugar uma atmosfera solene, maravilhosa, sabe? E aí já era o final do encontro. E como terminar o encontro daquele? Eu estava saindo e um casal de estudantes indianos veio até mim e a mulher falou: Sr. Bevere, e eu sim. Ela disse: eu me sinto tão pura por dentro. Eu olhei para ela e disse: eu também. E eu saí daquele prédio. E aí 2 dias depois, eu estava lendo minha Bíblia e abri no Salmo 19, que diz: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Ouviram? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Eu vou te dar a referência. Salmo 19, 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Foi assim que o Espírito Santo me mostrou. Lúcifer era o líder da adoração na sala do trono. Ok? Ele era ungido, mas não temia a Deus. Ele não durou para sempre. E eu pensei, 1/3 dos anjos adorava ao redor do trono, mas não temiam a Deus e não duraram para sempre. E eu pensei, Adão e Eva andaram na presença da glória de Deus, mas eles não temeram a Deus, eles não duraram para sempre. E aí um pensamento me veio: todas as criaturas que estarão ao redor do trono dele pela eternidade serão testadas em uma área. O temor do Senhor. Assim como no amor de Deus, o temor do Senhor nos dá poder para permanecer. Agradeça a Deus pelo temor do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 11? Que Jesus se deleitava no temor do Senhor, era o deleite dele. O temor do Senhor.
espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, mas o seu deleite estava no temor do Senhor. O temor do Senhor nos dá poder para permanecer, repita isso. Nos mantém regularmente obedientes. Os crentes são alertados em Hebreus 4:1. Ouçam essa passagem, prestem atenção. Hebreus 4:1, uma vez que permanece a promessa de entrarmos em seu descanso, tenhamos temor, repitam, temor, para que nenhum de vocês pense que falhou. Ele não diz tenhamos amor. Não é interessante? Ele diz, uma vez que permanece a promessa de entrarmos no seu descanso, tenhamos temor, para que nenhum de vocês pense que falhou. Nunca vou esquecer quando estive com Jim Baker. Ele leu meu livro Vitória no Deserto e me convidou para visitá-lo na prisão. Eu lembro que eu cheguei na prisão, ele me abraçava, me agarrava, não deixava eu ir embora. Sabe, o Jim teve um encontro com Jesus. Jesus entrou na sua cela de prisão no primeiro ano. E ele foi completamente liberto, entregou totalmente sua vida. Permaneceu numa devoção perseverante a Jesus por toda a sua vida. Ele olhou para mim e disse, John, essa prisão não foi o juízo de Deus na minha vida, foi a sua misericórdia. Eu olhei para ele e fiquei, uau! Ele disse, porque com a vida que eu levava eu ia acabar no inferno. Depois que eu me recompus, eu perguntei, Jim, quando foi que você se desviou de Jesus? Quando aconteceu? Ele disse, eu não me desviei. Como assim? Você era um famoso evangelista, cometeu fraude e adultério, como você diz que não se desviou? John, eu continuava amando ele. Eu olhei para ele sem entender e ele disse, eu não temia a Deus. Ele disse a milhões de crentes como eu, eles amam Jesus, mas não temem a Deus e é preciso os dois. Se você só tem temor, então você é um legalista. Se você só tem amor, se torna iníquo. Sabe qual é o maior perigo dos últimos dias? Iniquidade, porque no tempo de Jesus havia o legalismo. No nosso tempo é iniquidade, porque o anticristo não é chamado de o legalista, é chamado de o iníquo. Filipenses 2:12 na Bíblia Ampliada diz, trabalhe e cultive, complete totalmente o objetivo da sua própria salvação com reverência, temor e tremor, com desapego, com cuidado sério, com ternura de consciência, vigiando contra a tentação, de tudo que possa diminuir, ofender ou descreditar o nome de Cristo. Ou seja, desenvolva sua salvação com temor e tremor. Isso nos mantém em alerta. Isso nos mantém conscientes de que cada pensamento, palavra e ato será manifesto no juízo. Vá comigo para Romanos 11. Essa é uma passagem maravilhosa. Vejam o verso 19. Paulo falando aos gentios crentes, ou seja, a nós, falando sobre o fato de que os judeus haviam se desviado. 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você permanece firme pela fé. Não fique orgulhoso, mas o quê? Mas o quê? Tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Que declaração! Considere, pois, aqui está a conclusão, considere, pois, a bondade e a severidade, o temor do Senhor, para com os que caíram severidade, mas para com você bondade, se permanecer nessa bondade, do contrário também será cortado. É uma declaração bem forte. Qual a outra razão para que os juízos e punições eternas, o temor do Senhor, por que isso é uma doutrina fundamental, elementar? A outra razão é a sua influência na vida de outras pessoas. Se não estivermos firmemente enraizados nos juízos e punições eternas, vamos influenciar pessoas da forma errada. Eu vou ler do livro outro motivo essencial pelo qual devemos ter um entendimento firme sobre a doutrina elementar do juízo e castigo eternos é a nossa influência sobre outros. Se nos faltar o temor do Senhor, transmitiremos por palavras ou por atos um evangelho desequilibrado. Isto fará com que aqueles a quem influenciamos sejam suscetíveis a voltar atrás ou permanentemente cair. Como influenciadores, temos que transmitir os princípios encontrados na Bíblia sobre como viver uma vida feliz e próspera. E isto é bom. Temos feito isso na igreja, transmitido os princípios de como viver uma vida próspera e feliz. Isso é importante. Os princípios bíblicos funcionarão como pretendido. Lembrem-se, tem muitas passagens na primeira hora. No entanto, sem o fundamento dos juízos eternos, ficaremos sem pregar a cruz. O preço para seguir Jesus, acabaremos pregando mais essa mensagem amigável, ao invés de entregarmos nossa vida a qualquer custo. Então os discípulos que faremos com nossa mensagem serão discípulos que seguirão Jesus pelo que podem conseguir dele, não por quem ele é. Estão comigo? Existe um exemplo maravilhoso encontrado na Bíblia. Vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, é uma passagem muito conhecida sobre o jovem rico.
Marcos capítulo 10, quantos aqui lembram do jovem rico, certo? Agora, o meu conceito sobre o jovem rico era o seguinte: eu vi esse cara como alguém descendo da sua carruagem do ano, com aquelas roupas caras, sabe? O seu terno muito bem cortado, sabe? Um cara bem descolado. E ele chega com seus empregados, sabe? Com aquele ar arrogante: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Certo? Essa era a minha imagem do jovem rico. Aí um dia eu li a minha Bíblia. Não é impressionante o que acontece quando lemos a Bíblia? Veja o verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem veio correndo, se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus tinha um monte de gente ao redor dele, aquele cara provavelmente era o mais rico da redondeza. E ele não vem com uma atitude arrogante, ele vem correndo, se ajoelhando: o que eu devo fazer para ser salvo? Isso não é um cara que está buscando? Será que ele está buscando? Eu diria que está buscando com intensidade e paixão. Eu não vejo muita gente correndo aos pés dos pregadores de joelhos dizendo o que eu devo fazer para ser salvo. A gente desmaiaria. E aí faríamos aquela oração: Jesus, venha para o meu coração, te recebo como Salvador, amém? Agora você é irmão, é crente, venha, me siga, certo? Diríamos algo assim, mas veja o que Jesus faz. Verso 18. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Sabe o que acontece aqui? Jesus cita só os mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dos 10 mandamentos. Todos esses mandamentos tratam da nossa relação um com o outro. Ele pula os mandamentos 1, 2, 3 e 4, que tratam da relação entre nós e Deus. Vocês estão comigo? Agora ouçam o que esse cara diz. Verso 20, respondendo disse-lhe: mestre, todas essas coisas tenho guardado desde a juventude. Agora olhem para cá. Era por isso que ele era bem sucedido, ele tinha guardado aqueles mandamentos. Agora vejam isso no Evangelho de Mateus. Tudo isso tenho observado desde jovem, o que ainda me falta? Olhem para cá. Você percebe que ele guardou os mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, mas ainda assim sabia que não tinha vida eterna? Agora, quer saber como eu sabia que ele sabia que não tinha vida eterna? Porque ele não está enganado? Ele chama Jesus de bom mestre, não de Senhor. Sabe quantas pessoas estão nas igrejas hoje chamando Jesus de Senhor, mas não fazem o que ele diz? Estão enganadas. Porque o livro de Tiago diz que quando você fala com a sua boca, ao contrário do que está em você, está enganando a si mesmo. Deixa eu ler para você. Se alguém entre vocês acha que é religioso, mas não refreia a sua língua, este engana o seu próprio coração. Tiago 1:26. Sabia que muita gente não seria como aquele jovem rico, porque estão enganadas? Tá tudo certo, já fiz a oração, já sou do clube. O clube Nascidos de Novo, eu orei. Sou cristão. Eu e minha namorada que mora junto comigo somos cristãos. A turma que bebe comigo também são cristãos. Enganados? Esse cara não era enganado. Ele sabia muito bem que não tinha vida eterna. Embora guardasse os mandamentos, fosse fiel na sinagoga, mas sabia que faltava algo, estava conectado com a realidade, porque ele não era enganado. Então ele olha bem para Jesus e diz: o que ainda me falta? E veja o que a Bíblia diz. Verso 21, e Jesus olhando para ele o amou. Repita, o amou. Agora olhe para mim. O que é amor? Verdade. Certo, não elogios. Verdade. Porque o que Jesus está prestes a dizer a esse cara vai fazê-lo ir embora triste. Não chamaríamos isso de amor hoje em nosso ambiente amigável? Então Jesus olhou para ele, o amou e disse: uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Você terá tesouros no céu. Venha, tome a cruz e me siga. Veja o verso 22. Mas ele ficou triste, repitam, triste, com esta palavra, e se afastou abatido porque tinha grandes posses. Agora imagine Jesus fazendo isso nos dias de hoje. Em nosso ambiente amigável. Ia ter reunião emergencial da diretoria. Diriam para Jesus: você tá louco? Esse cara é o cara mais rico da comunidade. Faz 6 meses que a gente tenta fazer com que ele venha. Aí vai você pregar essa coisa de cruz? Você chega com essa maluquice de pregar para dar o dinheiro dele aos pobres? O que você está fazendo?
Será que não dá para aliviar um pouquinho essa história de cruz? Sabe, tira essa coisa pesada, esse ponto negativo, essa coisa daqui, vai direto para aquele ponto onde tem a oração. Ele só precisa dizer: recebo Jesus como meu Salvador? Ele seria salvo? Era só dizer: olhe para mim e só me aceite e você tá salvo? E aí você fala de tomar a cruz, ele sai triste, a gente trouxe ele empolgado e agora ele saiu triste? O que você tá fazendo? Jesus se deleitava no temor do Senhor. Jesus estava mais interessado em contar a verdade às pessoas do que em ter uma multidão. Então a influência dele sobre outras pessoas foi para a eternidade, não temporária. Hoje há tanta gente na igreja sentada confortavelmente em cima do próprio pecado, por causa do que é pregado, porque não estamos lançando o fundamento dos juízos e punições eternas. Não temos sido uma igreja movida pela eternidade. Na América, nos últimos anos, o que temos feito é abrir igrejas à torto e à direito, algumas bem grandes, para que elas continuem crescendo, e aí evitamos pregar o conselho completo de Deus. Pregar tudo. O apóstolo Paulo disse isso: não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Ele os avisou. Por que não fazemos isso hoje? Onde estão os avisos de Deus? Onde estão os ensinos para libertar homens e mulheres? Se não fazemos isto... Sim, tem igrejas onde eu vou que fazem isso e sabe como elas são fortes? São igrejas saudáveis. E eu vejo muito mais de alegria verdadeira nessas pessoas do que vejo nas pessoas que só querem saber de mensagens positivas o tempo todo. Vai custar a qualquer pregador ou pessoa pregar todo o conselho de Deus. Você vai ser perseguido. E sabe o tipo de gente que vai te perseguir? Aqueles a quem você ofende não são os do mundo. Lembrem-se. Lembrem disso, pessoal. O engano dos últimos dias é iniquidade. E a iniquidade pode vir com um sorriso. Lembrem que Eva foi arrastada para o lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal, não para o lado mal. Não foi seduzida pelo lado mal. Muita gente que vai para a igreja atualmente diz: não mexe com aquelas pessoas estranhas, ácidas, aqueles grupos de rock, não vá para os shows. Mas preste atenção, não é o lado mal, é o lado bom. Jesus pregou a mensagem àquele homem, e ele foi embora triste e abatido, porque Jesus se deleitava no temor do Senhor e a influência dele sobre as pessoas era sempre saudável. Você pode dizer amém? Eu vou ler sobre os patriarcas e aí vou encerrar. Hebreus 11, de 13 a 16, na Bíblia ampliada. Todos esses morreram na fé, não recebendo as promessas, mas as vendo visto de longe, se certificaram delas, as abraçaram e as confessaram, e eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pois os que dizem isso declaram claramente que estão procurando uma pátria e, na verdade, se lembrassem do país de onde vieram, teriam a oportunidade de retornar. Mas agora desejam o melhor, o país celestial, e Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Seguir Jesus é se tornar estrangeiro? Você se torna cidadão de outro país? Um país que não está relacionado nem corresponde a nenhuma sociedade nessa terra? Você sempre estará indo contra qualquer cultura do mundo se decidir viver pela cultura do reino. Você se tornará uma pessoa visada como Jesus era visado, mas os que vão ter raiva de você de verdade serão os religiosos. As pessoas que mais me perseguiram por toda a minha vida não foram as do mundo, de fato essas me respeitam. Já estive com celebridades que me disseram: eu te respeito, mas sei que há um preço a pagar e eu não quero pagar. Eu ouvi claramente de uma celebridade quase bilionária que morava perto da minha casa. Ele disse: John, eu sei que há um preço a pagar, eu amo esse estilo de vida e eu não quero desistir dele. Ele é como o jovem rico, ele entendia, não era enganado. Ele disse: eu conheço celebridades que dizem que são cristãs, mas sei como elas vivem. E aquilo era uma das coisas que o afastava de Jesus. Ele disse: elas estão nos programas, estão nos testemunhos, mas eu sei o que elas fazem de portas fechadas, eu estou lá com elas. Ele não está dizendo que é todo mundo, são alguns. Ele sabia que havia um preço. Temos que proclamar esse preço, e eu te digo, se fizermos isso, nossas igrejas serão maiores e melhores. Por que multidões seguiam Jesus?
Porque ele temia a Deus. Ele se deleitava no temor do Senhor. Este é o fundamento. Amém? Na próxima hora vamos falar do céu. E pode apertar os cintos, porque vai ser muito bom, amém? Até lá!